Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Albino. Estamos iniciando aqui uma série. Vamos iniciar uma série de vídeos chamado Batalha Espiritual Derrotando Demônios. Batalha Espiritual Derrotando Demônios. Essa série de vídeos é para quem tem interesse no assunto. É para quem quer ser um ministro de libertação. É para quem tem desejo de ser usado por Deus e quer se mover no mundo espiritual, que entende que no reino de Deus não tem civil, mas todos somos soldados. A Bíblia vai dizer que aquele que milita tem que deixar o embaraço. Aquele que milita não se embaraça com as coisas desta terra, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque você é um daqueles que foi alistado para a guerra e entende que a batalha espiritual é um dos assuntos mais urgentes da igreja nos últimos dias. Pois o inimigo não está brincando, tem tragado almas, tem tragado vidas e tem escravizado pessoas. E Deus está levantando um exército de homens corajosos, cheios do Espírito Santo, revestidos de poder e de armaduras espirituais, de armas espirituais, para guerrear essa batalha espiritual, esta guerra espiritual. Amém? Então, nesse primeiro vídeo da batalha espiritual derrotando demônios, eu quero ler um texto com você que está no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, e o versículo é o de número 5. Está escrito: mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, nesta batalha espiritual, temos que derrotar, primeiro, os nossos demônios. Primeiro, temos que derrotar os nossos demônios. Antes de você quiser sair, antes de você querer sair para derrotar os demônios dos outros, primeiro você precisa derrotar os seus próprios demônios. Primeiro, use a unção de libertação em sua própria vida. Se liberte primeiro. Se liberte primeiro, para depois você querer sair para libertar outras vidas. Porque não tem como alguém cativo querer libertar outro que está cativo. Não tem como cego querer guiar outro cego. Primeiro você tem que derrotar os seus demônios, para depois você querer derrotar os demônios de outras pessoas. E aqui eu trouxe alguma lista, são vários, mas aqui eu quero falar desses demônios que estão aqui, que nós precisamos derrotar, que está listado em Colossenses 3:5. Primeiro demônio. Primeiro, ele vem ensinando: mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Ele está dizendo que nós devemos exterminai os vossos membros que está sobre a terra. Você precisa mortificar a sua carne. Você precisa mortificar a sua carne. Olha só o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha de alguma maneira me achar reprovado. Então ele subjugou a carne dele, reduziu ela à servidão, para que pregando aos outros ele não viesse se achar reprovado. Então a primeira coisa que ele fez foi não ser escravo da carne, mas a carne ser escrava dele. Ele subjugou a carne, ele mortificou a carne dele, para pregando aos outros ele não viesse a achar reprovado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mortificar a sua carne. Primeiro demônio que precisa ser derrotado: a prostituição. Primeiro demônio que você precisa derrotar se você quer ser o ministro de libertação.
Se você quer ser usado na área da libertação, instrumento de Deus, para derrotar demônios, o primeiro demônio que você tem que derrotar da sua vida é a prostituição. Pastor, e o que é prostituição? Imoralidade sexual. Isto é o demônio que você precisa derrotar. Imoralidade sexual. Então, derrota esse demônio. Esse demônio de imoralidade. Esse demônio de prostituição. Tem pessoas que são verdadeiros prostitutos. Amam a imoralidade sexual. Sexo fora do casamento, com uma pessoa, com outra. Gosta de tudo que é imoral. Tudo aquilo que é imoral sexualmente ele gosta. Pornografias. E pessoas que querem ser ministro de libertação, mas ele gosta de pornografia. Ele gosta de imoralidade sexual. Então você tem que derrotar esse demônio. Arrancar da sua vida. Pedir a Deus que te liberte desta imoralidade sexual. Desta pornografia. Você tem que pedir para Deus arrancar isso de você. Arrancar esse demônio. Então o primeiro demônio que você tem que vencer, imoralidade sexual. Segundo demônio que você precisa vencer, derrotar da sua vida, é a impureza. Como é que é, pastor? Impureza. Impureza é o que, pastor? Sujeira. Seja em ato, palavra ou pensamento. Então você tem que arrancar esses pensamentos impuros. Esses pensamentos profanos. Você tem que tirar da sua vida essas palavras impuras, sujas, lisonjeiras. Você tem que arrancar essas palavras. Palavras de baixo calão, palavrões. Você tem que arrancar. Você tem que derrotar esse demônio. Que qualquer coisa você pragueja. Qualquer coisa você já abre a boca falando palavrão. Já abre a boca xingando. Então você tem que arrancar esse demônio da sua vida. Você tem que derrotar esse demônio, que é a impureza, seja em ato, seja em palavra ou pensamentos. Você tem que derrotar este demônio que tem sujado a tua mente, que tem feito você pensar coisas terríveis. Sua mente só tem maldade, na sua mente só tem malícia, na tua mente só tem coisas impuras. Então você precisa derrotar o demônio da impureza. Terceiro demônio que você precisa derrotar: a afeição desordenada. A afeição desordenada. O que é isto, pastor? Paixão. Antinatural e degradante. Luxúria. Você precisa derrotar essa afeição desordenada. O que é isso? Uma paixão. Algo que não é, uma paixão que não é natural. É antinatural. Você pode ir lá em Romanos 1:26, que vai falar sobre esta paixão. Ou seja, trocando o que é natural, o homem trocando o que é natural da mulher. Ou seja, relacionando de forma desordenada. Homem com homem, mulher com mulher. E não somente isso, aleluia, esses desejos pecaminosos. O homem querendo fazer aquilo que Deus não permite ele fazer com a sua esposa. Um homem querendo fazer com a sua esposa aquilo que Deus não permite. Aquilo que é impuro para Deus. Mas ele tem uma afeição desordenada, uma paixão desordenada. Ele gosta de fazer o que é proibido em quatro paredes. Você precisa se libertar desse demônio se você quer ser um ministro de libertação. Quarto demônio: a vil concupiscência. Ou seja, o que é isso, pastor? Desejos vergonhosos, desejo da carne, ou os desejos dos olhos, orgulho da vida. Sabe aquele desejo que você fala: meu Deus, não acredito que eu estou pensando isso. Nossa, não acredito que isso passou na minha cabeça. Desejos vergonhosos, desejos carnais, os seus olhos estão desejando. Quando você vê, os seus olhos, a sua carne treme. Isso são vil concupiscências. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então você precisa vencer a vil concupiscência, esse demônio chamado vil concupiscência. Desejos vergonhosos. Esses desejos que traz vergonha.
Você precisa vencer este demônio, derrotar este demônio. Quarto, quinto e último, a avareza, a ganância. O que é a cobiça, que é a idolatria. Ou seja, o homem que é ganancioso, ele faz do seu dinheiro seu Deus. Você está fazendo do seu dinheiro seu Deus. Você é ganancioso por dinheiro. Você faz tudo por dinheiro. Então você precisa vencer esse demônio da ganância, a qual você idolatra ele. E qual você idolatra ele. A ganância é a sua idolatria. O dinheiro é o seu Deus. Então você precisa se libertar disso, se você quiser ser um ministro de libertação. Amém? Então toma posse, compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas e nós possamos fazer mais vídeo, batalha espiritual, derrotando demônios. Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.